discorramos sobre o que diz a palavra de Deus a respeito desse assunto. E hoje, como os irmãos podem ver, com toda a piedade, iniciando a jornada. E eu queria colocar aqui, logo na introdução da minha fala aqui, isso daí é um recorte de uma matéria do jornal, e você pode perceber, está lá bem pequenininho aqui, mas a data dessa reportagem ali é logo janeiro de 2020, porque havia sido feito um censo no ano anterior. E o censo diz exatamente isso ali é a capa, diz que 50% dos brasileiros são católicos e 31% são evangélicos, e 10% não tem religião. Aí tem 1% que é ateu, tem acho que 1 ou 2% espiritismo e tal, mas se você parar para perceber, 50 e 31 aqui, 81% da população brasileira se denomina cristão, separados aqui entre evangélicos e católicos. E quando nós olhamos para isso, quando você pensa em 31% de evangélicos no Brasil, logo nós estamos falando de 65,4 milhões de evangélicos. Pessoas que quando o censo bateu em sua porta, falaram assim, qual é a sua religião? E eles disseram, olha, nós somos evangélicos. E é claro que aqui você tem uma gama enorme de denominações aqui. Quando você vê esse número de evangélicos aqui, estão incluídos aqui os pentecostais, os tradicionais históricos, os tradicionais, os neopentecostais, e em algumas igrejas que fica difícil até de você definir o que é, porque algumas igrejas lá que eles conseguiram reunir o que há de pior em cada uma, e aí o negócio fica complicado, mas tudo isso está incluído aqui, 65,4 milhões de pessoas, é muita gente, mas quando eu olho para isso, e aí eu tenho que me fazer algumas perguntas aqui, e algumas perguntas que eu quero fazer, e algumas considerações aqui com vocês, o aumento do número de pessoas que se identificam como evangélicos, eles aumentam a cada ano, e você pode ver que no último censo esse número estava perto de 42 milhões, e aí quando fizeram novo já tinha aumentado aí bastante. Mas esse aumento aí de numérico aí não reflete numa melhora na sociedade como um todo. Era de se esperar que, a uma medida que o número de cristãos evangélicos fossem aumentando, a sociedade também fosse melhorando, de que o mundo fosse ficando um pouquinho mais justo, de que as pessoas fossem melhor amparadas e cuidadas, de que houvesse uma diminuição nos índices, por exemplo, em que a qualidade da vida familiar fosse aumentando. Muito pelo contrário, hoje quando nós olhamos dentro do mundo evangélico, o número de divórcios é igual lá fora. Então alguma coisa deveria estar melhorando, mas não está. Muito se discute sobre qual vai ser a igreja para o novo mundo. Como é que vai ser? Eu estou lendo agora 3 livros que o assunto central deles é a igreja pós-pandemia. E as pessoas agora estão discutindo estratégias e como é que vai ser essa igreja pós-pandemia, como é que vai ser essa igreja para esse novo mundo que surgiu, ou ainda muitas estratégias de como é que vamos fazer para atrair as pessoas para a igreja, como é que nós podemos tornar simpático aos olhos das pessoas, como é que nós podemos atrair e convencê-las a chegar a esse lugar, ou ainda sobre como ser uma comunidade relevante. Como é que podemos ser uma comunidade com relevância cultural, com relevância social, de sermos relevantes nessa sociedade? E as pessoas têm se perguntado o que falta à igreja. E aí que entra aquela questão de convicção que eu tenho orado e lido a respeito do assunto. Mas eu creio que o que nos é urgente é de sermos piedosos. O que tem faltado no meio evangélico, se 65,4 milhões de pessoas fossem pessoas piedosas, daqui a pouco nós vamos caminhar para a definição dessa palavra, certamente o nosso Brasil seria muito diferente do que ele é hoje. Certamente não teríamos na política as pessoas que lá estão.
Certamente nós não teríamos uma sociedade injusta e com pobreza. Irmão, Jesus falou, os pobres sempre existirão, os pobres vocês sempre vão ter conosco. Eu não estou falando aqui da ideia de acabar com a pobreza, que isso é uma utopia que nem Jesus defendia. Mas ele seria um mundo melhor amparado, em que as pessoas se preocupariam mais em ser do que em ter, do que aparecer, do que conseguir manter uma visão, uma certa popularidade. A vida seria muito mais que curtidas e que views nas redes sociais. Então o que nós precisamos é de piedade, e nós precisamos urgente. Pelo poder, e aqui eu quero que você abra, e nós vamos hoje apenas uma introdução da nossa série aqui. E essa palavra piedade, né, esse substantivo piedade, ele aparece várias vezes na Bíblia, pelo menos 17 vezes de maneira clara. E ela aparece depois também com os seus adjetivos, como piedoso. E é interessante que a piedade é um substantivo, então ela não vai aparecer na forma verbal, mas quando você olha a piedade, você vai ver verbos, ações que são movidas e acontecem por causa da piedade. Então nós vamos olhar, e um dos textos que eu quero olhar com os irmãos aqui, vai ser o nosso pontapé inicial, esse texto da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 apenas. A segunda epístola de Pedro, ela foi escrita por volta do ano entre 64 e 68. A segunda epístola de Pedro, quando Pedro escreveu essa epístola, ele estava preso em Roma e muito perto do seu martírio. Provavelmente ela acontece num período de muita perseguição, onde o famoso Nero, aquele que tacou fogo em Roma, mas que antes de fazer isso ele tinha prazer em queimar cristãos, a exemplo de Domiciano, para enfeitar o seu jardim, para iluminar o seu jardim, de fazer cristãos de vela, de prolongar uma perseguição muito grande, a morte dos cristãos sendo entregue às feras. Então é nesse contexto de tremenda perseguição, em que os cristãos estavam tendo seus bens tomados. E é nesse contexto que Pedro escreve a sua carta, e ele estimula os cristãos e diz, olha, mesmo debaixo desse contexto todo de perseguição, mesmo debaixo desse contexto todo de morte, de dor, de vocês terem os seus bens sendo espoliados, tomados à força, de que vocês estão sendo mortos, servindo de espetáculo para o mundo, mesmo nesse contexto, vocês receberam tudo o que vocês precisam para, a despeito dessas circunstâncias, viver uma vida piedosa. Nós não podemos olhar para as circunstâncias e tentar achar nelas uma desculpa para o nosso viver impiedoso. Porque esses cristãos estavam passando, nenhum de nós aqui está passando ou já passou a luta que esses cristãos estão passando. E olha o que Pedro diz, depois de ele saudar os irmãos. Então não vou falar sobre a saudação, mas vamos ler então a partir do versículo 1. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí ele fala assim, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Olha o contexto, ele fala assim, que a paz e a graça lhe sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E aí vem o versículo 3, que vai ser o pontapé inicial para a nossa jornada aqui. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro, ele diz na sua carta, olha, vocês receberam tudo o que vocês precisam para levar uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida de acordo com o Evangelho, e para levarem uma vida de piedade. E Pedro está desafiando os seus leitores, a despeito de toda a luta, a despeito de toda a perseguição, a viverem uma vida piedosa, a viverem uma vida que reflita Deus no dia a dia daquelas pessoas. E aí, vamos começar a considerar aqui um pouquinho
E foi uma luta, irmãos, tentar definir piedade. Então, domingo que vem eu vou definir. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas definições do que é essa piedade. E aqui é que está meio apagadinho lá em cima, mas aquela ali está a palavra aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, Eusebeia, a palavra grega aqui para piedade. O eu aqui é a ideia de bom, reto, agradável, e na verdade ceboia, né, que está aqui, zebeia aqui, que seria a ideia de venerar, de respeitar, de adorar aquilo que é bom. Então esse seria o termo da ideia de Eusebeia, tá bom? Então quando nós consideramos isso, na literatura pagã essa palavra, ela era definida como respeito aos deuses, vários deuses, a literatura pagã. Então quando você respeitava os deuses, por exemplo, um exemplo bem popular brasileiro, e eu fico vendo crente fazer, eu morro de dar risada. Você já viu quando você fala alguma coisa ruim para alguém, a pessoa vai lá e fala assim, isola, bate na madeira? Superstição, porque lá na antiguidade, quando alguma palavra má era colocada em você, então você bater na madeira, as pessoas acreditavam que isso despertava os espíritos e os deuses para protegê-la daquilo que foi dito. Então quando um crente bate na madeira e isola, opa, peraí, está faltando a proteção do alto, você está clamando a outro, né? Mas a gente tem essas crendices, né? Tem crente que não sei o que está errado, que não entendeu ainda, mas que dá uma olhada no horóscopo, né? Para ver qual que é o meu signo diz. Então nós temos essa questão desse misticismo. Então, na literatura pagã, essa palavra era usada, piedade, com um respeito para com todos os deuses, e também um respeito para com as pessoas nobres, com respeito para com os outros. Então, literalmente significava respeito. Mas quando nós olhamos na literatura cristã, a maneira com que os pais apostólicos usavam essa palavra, a maneira com que essa palavra aparece nas Escrituras, ela diz respeito exclusivamente no nosso relacionamento com Deus, na obediência a Ele, de ouvi-lo, aprender com Ele, colocar isso em prática na nossa vida. E isso é a ideia como é usada essa palavra na literatura cristã. Então, quando nós olhamos esse substantivo aqui, ele é usado para indicar a prática pessoal da fé cristã, que inclui adoração, culto e obediência a Deus. Então, de maneira inicial, aqui a gente está começando a definir as coisas. A piedade tem a ver com essa questão de prática pessoal da fé, que inclui a adoração, e essa adoração pode ser cantada, essa adoração, a oração é uma maneira de adorar. Isso tem a ver com um culto, que não é só o que acontece no domingo à noite. Domingo à noite nós nos reunimos para cultuar a Deus junto, mas como eu já falei aqui várias vezes, no momento em que nós fomos convertidos a Jesus e tivemos um encontro com Ele, iniciou-se um culto na nossa vida que nunca mais vai acabar, porque quando acabar aqui, continua na eternidade. Então tudo que eu e você fazemos é um culto oferecido ao Senhor. A maneira como que você trabalha é culto. A maneira como que você trata os seus familiares é culto. A maneira como que você vem aqui à disposição do coração é culto. A maneira como que você lida com o seu dinheiro é culto. A maneira como que você lida com a popularidade, com o prestígio, de tantas essas coisas é culto. E a pergunta deve ser: que tipo de culto nós estamos prestando ao Senhor? E quando nós olhamos para essa questão da piedade, a piedade ela tem a sua origem em Deus, que nos confere vida e poder interior. A origem da piedade não somos nós mesmos, senão ficaria um legalismo. Mas a origem da piedade ela é em Deus, através da nossa resposta à salvação que obtivemos em Cristo. Cristo não apenas nos tirou do império das trevas, Ele apenas não nos resgatou de uma vida de condenação, mas Ele nos resgatou para um propósito, para vivermos com Ele em piedade, para pregá-lo, para apontá-lo às outras pessoas, e isso tem que transformar a nossa vida. Eusébio, alguém que viveu ali nos primeiros 100 anos da igreja, quando você lê o livro A História Eclesiástica, escrito por Eusébio, então ele foi alguém que conviveu de perto com os discípulos de Jesus.
Eusébio de Cesareia, ele definiu essa palavra como olhar para o único Deus e viver de conformidade com Ele. Se você nessa noite apenas decorar isso, de que piedade é você olhar para o único Deus e viver de conformidade com esse Deus, você já vai ter iniciado bem a sua jornada numa vida de piedade. E aqui algumas definições de pessoas falando a respeito da piedade. A piedade cristã, ela precisa ser cultivada, porque ela não é algo que nos é inerente. Ninguém nasce piedoso. Nós todos nascemos pecadores. A piedade não é algo que nos é natural. O que nos é natural é a tendência sempre inclinada para o pecado, por aquilo que vai ser menos custoso. E a piedade não, ela vai na contramão disso tudo. Lembra? A Igreja Católica teve um Papa chamado Pio. Então a ideia de piedade é do latim pio, piedoso. Então quando nós olhamos, então ela precisa ser cultivada. Na salvação, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, essa semente ela é plantada em nós, porque Deus, através de Jesus Cristo, nos confere poder interior para nós levarmos essa vida piedosa que antes não tínhamos. Então essa semente é plantada apenas em nós, mas é na força, né? E aí o solo do nosso coração, né? Pegando uma linguagem aqui da agricultura, né? Que antes de... eu convivi bastante com os irmãos lá no sul de Minas e todo ano está plantando, então tinha aquela questão toda de fazer uma análise do solo para ver o pH, se estava alto, baixo, colocar um calcário, um bório e colocando as coisas adequado para cada cultura que ia ser feita ali. Então quando nós fomos salvos por Jesus Cristo, a semente foi plantada em nós, o solo foi corrigido, tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida piedosa nos foi dado por Deus em Cristo Jesus. E agora é na força e no poder do Espírito Santo que nós podemos tornar e devemos nos tornar a cada dia pessoas mais piedosas, dependendo de Cristo. É uma característica, irmãos, da fé evangélica, a verdadeira fé evangélica. É uma característica dela, da fé evangélica, que a piedade é o resultado natural e necessário de receber o Evangelho. A piedade é o resultado natural e necessário de se receber o Evangelho. Paulo, quando escreve a sua carta a Tito 1, versículo 1, ele diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Paulo ele está querendo dizer com isso, e nós vamos olhar para vários textos das Escrituras durante a nossa série, de que a piedade, de que o Evangelho cristão, ele é segundo a piedade, ele nos conduz a uma vida piedosa. E é isso que nós precisamos olhar. Então é o resultado natural de um encontro com Jesus Cristo. E aí eu ponho na sequência que, pois a impiedade, ou seja, a falta da piedade, pois a impiedade por parte daqueles que professam o Evangelho é uma evidência de que não receberam verdadeiramente o Evangelho no coração. Não tem como alguém receber a Cristo e continuar levando uma vida ímpia, uma vida sem piedade, uma vida levada e dirigida pelos valores e padrões desse mundo, pelos objetivos desse mundo caído. Não existe alguém que teve um encontro com Jesus Cristo e o coração dele não é transformado, pois quem tem um encontro com Jesus Cristo, ele deixa de ser ímpio, sem piedade, ele agora passa a ser piedoso. A semente foi plantada nele e começa na vida dele um processo chamado de santificação, porque a salvação é um ato, mas a santificação é um processo. Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz o seguinte: eu estou bem certo disso, de que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Senhor. Então todo crente verdadeiro, ele é alguém que está em constante processo de transformação. Ele é alguém que carrega no seu peito uma placa: eu estou em obras. E quando é que termina essa obra? Quando ele fecha os olhos aqui, Deus completou essa obra.
E na eternidade, naquele grande dia, será ressuscitado, corpo transformado e viverá eternamente com Deus. Então perceba que é um processo. Então alguém que diz que teve um encontro com Jesus, mas ainda leva uma vida ímpia, que ainda vê o casamento com os olhos do mundo, que ainda vê o prazer com os olhos do mundo, que ainda vê Deus como alguém, um acessório, é alguém que ainda não experimentou de verdade, não recebeu de fato o Evangelho de Cristo no seu coração. Hoje de manhã eu falava na escola dominical, eu citei o título de um livro muito interessante. Eu li ele lá na minha adolescência. Tenho boa memória, né? Final da adolescência. Um livro de um autor chamado Max Lucado, que até hoje eu emprestei para alguém e eu não sei para quem. A pessoa gostou mais do livro do que eu, que não me devolveu, né? Então, o título do livro é Deus o ama como você é. E nossa, e esse é o tipo de evangelho que o mundo quer, tá vendo? Mas não é só isso. Mas ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Que Deus ama as pessoas do jeito que elas são, é verdade. Mas que Deus vai permitir que as pessoas continuem na impiedade, não é verdade. Deus colocou para as pessoas, quando Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, Ele diz: eis o modelo. Eis aquele que pode salvar vocês, tirar o pecado de vocês e dar para vocês uma vida santa e abundante. E essa é a ideia de piedade. E nós precisamos abraçar isso. Portanto, piedade é obediência ao Evangelho. Obediência à verdade. É de ouvir as boas novas que o Evangelho traz e obedecer a isso, nos curvarmos a isso. Ela é uma reação de submissão alegre e obediente à vontade de Deus. Não é aquela ideia. Foi Agostinho. Foi Agostinho que ele falou: Senhor, se eu te amo e te sirvo só por medo do inferno, me lança no inferno. Se eu te amo e te sirvo só por causa do céu, me exclua do céu. Que não seja outra coisa, que não seja o amor que me una a ti. Então essa questão da piedade, essa obediência ao Evangelho, essa obediência alegre, em que eu me submeto a Deus, que nos mantém separados desse mundo, que nos mantém separados e exclusivos para Deus, porque o próprio apóstolo Pedro ele vai dizer que Deus separou para si, que nós somos separados, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Que maravilhoso isso! Então nós precisamos, e essa obediência ao Evangelho, simplificando, ela tem duas facetas inquestionáveis: a fé em Cristo e o amor aos irmãos. Essa piedade que a Bíblia fala, que nos conclama, ela tem duas facetas que fica fácil de identificar. É a fé em Jesus Cristo, não é acreditar que Jesus veio, que Ele foi aquele homem bom. Especialmente se você perguntar isso no Natal, todo mundo acredita. Mas a pergunta que deve ser relevante é: que diferença faz na sua vida hoje o fato de que Cristo ter vindo, morrido e ressuscitado? Qual a diferença que isso faz prático na sua vida hoje? Se você não sabe responder essa pergunta, é sinal que você ainda não entendeu o Evangelho e provavelmente ainda está perdido, caminhando sem Jesus no mundo. Então perceba que quando nós olhamos para essas duas facetas claras, eu tenho a fé em Jesus Cristo, eu creio que Ele é o Cordeiro de Deus que veio a esse mundo para tirar o meu pecado, em que eu estou debaixo da ira de Deus, e só tem um único lugar seguro que eu possa me abrigar e encontrar proteção dessa ira de Deus, que é em Jesus Cristo. Então eu abraço a esse Cristo, eu me submeto a Ele, eu confesso os meus pecados a Ele, e eu reconheço que até então eu estava vivendo sem Ele, e eu falo: Jesus, a partir de hoje, manda na minha vida, seja o Senhor dela, transforme a minha vida, faz-me um homem, uma mulher piedosa, transforma o meu coração, olha as feiuras, e é uma confissão de pecado, uma rendição a Cristo, porque Senhor, Tu és o único que pode me dar a vida eterna. E
esse entendimento de quando Jesus é abandonado pelos seus discípulos, João capítulo 6, e Jesus só fica os 12 lá, e fala: vem cá, e vocês não vão também não? Uma turma enorme abandona Jesus. Os que ficam, ele pergunta se não querem ir junto. Vocês não querem ir também junto com eles? E Pedro fala: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus? E era alguém que sabia: eu não vou abandonar Jesus como os outros, Senhor, porque Tu és o único que tem vida eterna. Então é esse crer no Evangelho. E quando eu creio nesse Evangelho, eu tenho encontro com Jesus Cristo, eu tenho amor pelos meus irmãos. A dor dele é minha, eu me importo ao ponto de exortá-lo, de encorajá-lo, de ajudá-lo. Isso é vida piedosa. Seguindo aqui, tem um livro que eu tinha lido há muitos anos atrás, de um autor que eu gosto demais, chamado Jerry Bridges. Você viu esse cara? Qualquer livro com o nome desse autor você pode comprar, que é bom. Eu já li uns 7 livros dele, não achei nenhum assim, sabe, olha, não, um homem profundo. Ele faleceu em 2018 ou foi 2019. Mas no livro dele, Exercita-te na Piedade, ele põe algo que eu coloquei aqui que me chama muita atenção. Ele diz o seguinte: a palavra que o Novo Testamento emprega com referência à piedade, em seu sentido original, transmite a ideia de uma atitude pessoal para com Deus. Então, em primeiro lugar, a piedade, ela é uma atitude pessoal para com Deus. É a minha relação com o Senhor, mas não apenas isso, que resulta em ações agradáveis a Ele. Ou seja, eu sou num relacionamento pessoal com Deus, e isso transforma, modifica tanto a minha vida, que as minhas palavras, ações, as minhas atitudes, elas se tornam agradáveis a Ele. Essa atitude pessoal para com Deus é o que chamamos de devoção, porque uma das traduções para a palavra eusebeia é devoto, devoção. E aí ele fala: porém, ela é sempre devoção em ação. Não é monasticismo. Não é aquela ideia de que eu me isolo, como na época, logo depois das perseguições, por causa da perseguição que a igreja sofreu, a partir ali do ano 200, mais ou menos, 300, foi se intensificando. Foi quando a religião foi se corrompendo na cidade, e as pessoas vão se afastando, acreditando que se isolando das pessoas poderiam ter uma vida mais santa. E é nesse contexto que surgem os monastérios, que surge o monasticismo, em que as pessoas que acreditavam que o que causava mal e fazia com que elas vivessem uma vida de pecado era aquele povo, era aquela sociedade. Então eles se afastaram e criaram e construíram vários mosteiros, e existem mosteiros até hoje, acreditando que isso faria com que eles levassem uma vida mais santa. Mas quando você estuda a história da igreja, você percebe que quantos abortos foram feitos dentro desses mosteiros, porque as freiras ou noviças acabavam sendo engravidadas, e para não esconder, as crianças eram abortadas. Quanto pecado, ou seja, porque o problema não é a sociedade, Paulo é o mal que habita em mim e em você. Então não adianta, você pode se isolar de todo mundo, ir para um lugar que não tem sinal de celular, que não tenha internet, que não tenha ninguém, e ainda assim o pecado vai com você, e você vai descobrir desejos pecaminosos dentro do seu coração. Então perceba o que o Jerry Bridges está falando aqui. Ele está dizendo: olha, é o que chamamos de devoção, porém ela é sempre devoção em ação. Não é algo só assim: não sou muito piedoso e tal, nossa, isolado lá, ó sábio guru, viemos aqui para te pedir um conselho e tal. Não, essa piedade, ela sempre está em ação, ela está se movimentando, ela está sempre frutificando. E aí, não é mero sentimentalismo ou emoção. Tem gente que confunde piedade, porque eu vim no culto e na hora do louvor eu chorei.
Eu conheço algumas pessoas que morreram sem Cristo e choraram em muitos cultos. Então, piedade não tem a ver com emoção, com sentimentalismo. Nossa, quando eu oro, sabe, eu sinto um negócio assim, um frio na espinha. Sei lá, está frio hoje. De repente seja só frio mesmo. Não, porque eu sinto um negócio assim e tal. Gente, piedade não é mero sentimentalismo. Piedade é devoção a Deus e ela se mostra em ação no dia a dia, em transformação da vida. Piedade não é o que acontece aqui. Piedade é o que acontece depois que a gente sai daquela porta ali. Piedade é o que acontece na minha casa, no meu quarto. Piedade é o que acontece na minha vida, no meu coração, nas situações do dia a dia. Se eu estou agindo em conformidade com Deus ou não, isso é piedade. E aí, aqui, caminhando um pouquinho mais aqui, Brides ainda segue, ele diz o seguinte: o exercício, piedade é mais do que caráter cristão. Ela abrange a totalidade da vida cristã e proporciona o fundamento sobre o qual o caráter cristão é edificado. Então, piedade, ela não tem a ver apenas com caráter cristão, mas é a totalidade da nossa vida sendo levada, sendo colocada em prática. E nós precisamos buscar cada vez mais isso. Seguindo aqui, por que muitas pessoas falham na busca de uma vida piedosa? Talvez você que está me ouvindo, assim como eu. Hoje de manhã eu falava na escola bíblica dominical, irmãos, enquanto eu estudava para essa série, eu estou todo doído. Porque a palavra de Deus, quando fala que ela é como uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, ela corta aí, corta aqui. Foi Senhor. Eu falei, Senhor, então me ajuda ao expor essa série, que haja crescimento na minha própria vida, e de que eu também, com o decorrer dessa série, de exposição da Tua Palavra, eu também me torne uma pessoa mais piedosa. Tem misericórdia de mim, Senhor. Então eu tenho certeza, quantas vezes, irmãos, na minha vida, eu sentado num banco, ouvindo pregação, eu faço, poxa, Senhor, essa área da minha vida, ela ainda tem tantas coisas que não te agradam. Ó Senhor, eu queria ser mais piedoso. Senhor, eu quero ser mais comprometido com o reino. Tem algumas pessoas, alguns amigos meus bem próximos, que só em estar com eles eu já fico constrangido. É gente que conversa com você e quando termina a conversa fica um cheirinho de Jesus. Fica um desejo de dizer assim, eu quero buscar mais a Jesus. A pessoa sai de perto de você, você corre para orar, você corre para ler a Bíblia. E fala assim, eu quero ser assim. Porque a piedade faz isso. Mas quantas vezes nós tomamos essas decisões e às vezes falhamos. Poxa Senhor, mas falhei e isso ficou no caminho. Porque muitas pessoas falham na busca da piedade. E aí tem algumas considerações aí. O exercício da piedade é uma prática ou disciplina que se concentra em Deus. Muitas vezes nós falhamos em levarmos uma vida piedosa porque nós nos perdemos e nos comprometemos e assim, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo para me tornar piedoso, mas a raiz, a base da piedade, ela se concentra em Deus. Dessa atitude para com Deus, surgem o caráter e a conduta que geralmente consideramos como piedade. Perceba, é o meu relacionamento com Deus que me torna piedoso. Não é eu sendo piedoso que vai melhorar o meu relacionamento com Deus. Não inverta as coisas. Porque isso é legalismo, isso é tentar agradar a Deus tentar agradar a Deus nas próprias forças. Assim, com frequência, tentamos desenvolver o caráter e a conduta de cristãos, sem tomar o devido tempo para o desenvolvimento da devoção centrada em Deus. Tentamos agradar a Deus, sem tomar tempo para andar com Ele e estabelecer um relacionamento com Ele. Isso é impossível.
Então, se você ouvir essas séries de pregações aqui, ouvindo hoje assim, poxa, eu preciso ser uma pessoa mais piedosa, e talvez você já tenha, não, então essa semana eu vou passar a ler a Bíblia todos os dias, eu vou corrigir uma coisa aqui na minha vida, outra que agora está me vindo à mente e tal, para eu ser piedoso. Não, você vai fracassar. Você vai conseguir fazer isso talvez durante um mês, 2, mas depois você vai voltar a estaca zero, porque a piedade ela precisa ser centrada em Deus, começar em Deus, é andar com Deus, estar perto dele, e dele vai vir a força, o poder e a capacitação, o fruto natural, a consequência natural de caminhar com Deus. Vai dizer que ele vai mudar o meu caráter, ele vai mudar a minha conduta, porque eu estou caminhando com ele. Não tem um ditado, e é tirado da Bíblia, de que as más companhias, Paulo fala, que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes? O contrário também é verdadeiro. A boa companhia também nos molda. A boa companhia também desperta a nossa visão para outras coisas. Então comece em Deus. Comece se dispondo a caminhar mais perto de Deus. E aí as atitudes serão transformadas como resultado desse caminhar com Deus. Então, portanto, o desafio aqui é nós ajustarmos a visão. Devoção significa, devoção significa uma vida dada ou devotada a Deus. Portanto, piedoso é o homem que já não vive mais. E aqui é uma definição de William Lamb, um cristão leigo que escreveu tantas coisas maravilhosas. Então ele diz, portanto, piedoso é o homem que já não vive mais para a sua própria vontade, ou para o caminho e espírito do mundo, ou seja, ele não vive mais para a sua própria vontade, ele não anda no mesmo caminho que as pessoas que não têm a Deus andam, e às vezes, irmãos, às vezes a única coisa que nos diferencia de quem não segue a Jesus é que nós vimos a igreja, ou fazemos uma oração que às vezes já se tornou até uma reza na hora da refeição. E aí percebe o que ele está dizendo assim, olha, ou seja, eu não vivo mais para mim mesmo, não vivo mais para minha própria vontade, ou para o caminho e espírito desse mundo, mas para a exclusiva vontade de Deus, que considera Deus em tudo. Vai fazer um negócio, considera Deus. Vai tomar uma decisão, considera o Senhor. Vai mudar de emprego, considera o Senhor. Irmãos, quantas pessoas que eu vi perderem a família toda, porque estavam num emprego que ganhava o suficiente para viver, não dá para viver uma vida muito abastada, mas tinha tudo o que precisava, ele tinha uma comunidade da fé perto, os filhos eram engajados na igreja, estavam todos ali servindo a comunidade, mas de repente uma proposta de emprego para ganhar 30%, 40% a mais, não considera Deus, porque é trabalho, é digno. Quem pode se atrever a dizer que a pessoa mudou de emprego e está trabalhando honestamente, seja pecado? Não considerou Deus e foi. E agora sem apoio, sem assistência, sem nada. E a família inteira se perdeu. E essa ideia da piedade, de considerar Deus em tudo, eu vou mudar de emprego, eu considero Deus, eu tenho uma decisão a tomar, eu considero o Senhor, eu tenho que escolher uma faculdade, eu considero o Senhor, eu tenho que pensar em iniciar um relacionamento, eu considero o Senhor, eu tenho que ter uma conversa difícil no meu trabalho, na minha família, eu considero e eu busco o Senhor. Essa piedade que deve abranger todas as áreas da nossa vida. Perceba, ele diz o seguinte, ele continua falando, que serve a Deus em tudo, que faz todas as partes da sua vida comum com o Senhor, partes da piedade, tudo realizado em nome de Deus e sob normas tais que se conformam à sua glória. Ele não pergunta se isso vai dar certo, ele pergunta se é certo. Ele não pergunta o que eu vou colher com isso, ele pergunta, Deus se agrada com isso? Perceba, essa vida voltada para o Senhor, irmãos, é disso que a igreja está precisando.
Porque quantos cristãos, pessoas frequentadoras de igreja estão levando uma vida limpa, não consideram o Senhor nas suas decisões, não colocam Deus na sua agenda. Eu já falei aqui várias vezes, tudo aquilo que a gente ama, a gente gasta tempo. Se você quer medir o seu amor por Senhor, dá uma olhada na sua agenda e veja quanto tempo tem para Ele. Quanto tempo você separa para falar com Ele? Oração. Quanto tempo que você separa para ouvi-lo? Ler a Bíblia. Quanto tempo que você separa para servi-lo? E aí nós vamos olhar mais para frente sobre isso. E aí você vai descobrir na verdade. E aí eu quero terminar essa nossa reflexão. Não se anime, está terminando, mas não tão rápido assim. Mas eu vou tentar fazer isso no decorrer da nossa série. E aí eu quero encerrar e não vou fazer uma pregação expositiva e muito detalhada, mas eu queria olhar com vocês e chamar a atenção para a vida desse homem e ver o que é a ideia da piedade na prática. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, conta a história de um centurião chamado Cornélio. Ele era um gentio. Ele não pertencia, então, portanto, ao povo judeu, ao povo da aliança. Mas esse homem, que era uma autoridade, ele é alguém que a Bíblia descreve ele como sendo alguém piedoso. A Bíblia fala que esse homem era piedoso. Olha, Atos capítulo 10, eu não posso ler aqui, eu não tenho tempo para ler os 44 versículos. Mas eu quero olhar para alguns versículos aqui, do 1 ao 7, depois do 41 ao 44, diz assim: em Cesareia, Atos 10, 1, morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, no anjo, e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. E agora envie mensageiros a Jope, mandando chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, outro Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falou e se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos, e preste atenção, e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Agora vamos pular para o versículo 41 ao 44. E esses homens vão até Jope, chegam até Pedro. Deus já tinha falado com Pedro também, dado uma bronca em Pedro. Porque Pedro, como judeu, ele não estava entendendo o propósito de Deus, de que para com Deus não há acepção de pessoas. E aí diz, versículo 41, aliás, versículo 40, Pedro prega e explica o evangelho para Cornélio. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e considerou que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, e depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados.
E aí percebam, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também o Espírito o Espírito foi derramado sobre os gentios, foi derramado sobre eles o dom do Espírito Santo. E aqui, irmãos, perceba, Cornélio era alguém que temia o Senhor. Era alguém que, mesmo não sendo judeu, ele abraçou a fé no único Deus de Israel. E a Bíblia fala que esse homem era um homem piedoso. A Bíblia chama atenção para a vida desse homem aqui. Cornélio era chamado de piedoso por ser temente a Deus. Perceba, relação primeiro com Deus. E ter uma vida de oração, ser generoso e ter bom testemunho de todos. Quando nós olhamos no relato que nós acabamos de ver, nós vemos que esse homem ele era piedoso, ele temia o Senhor. Era alguém que era marcado por oração, porque é numa dessas orações que Deus aparece e fala com ele. Ele é alguém que tinha uma vida de generoso, porque as esmolas dele, ele dava esmola às pessoas, ele cuidava, ele era generoso para com os recursos, e ele tinha bom testemunho de todos, que a Bíblia fala que até mesmo os seus servos e um soldado também piedoso, a piedade é contagiosa. Também piedoso, então perceba, ele era um homem temente a Deus, e isso se reverberava durante a vida dele toda. Ele precisou sim ser esclarecido sobre Jesus. Ele creu nesse Evangelho, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi batizado e foi inserido na comunidade da fé. Porque até esse momento aqui, o Espírito Santo tinha descido sobre os judeus. E agora Deus está mostrando, em Atos capítulo 10, Atos capítulo 19 vai mostrar isso, de que agora Deus está mostrando, a promessa que eu fiz a Abraão, é que nele seriam benditas todas as famílias da terra, inclui os judeus, inclui também os gentios, e todos aqueles que crerem em Jesus Cristo. E esse homem tinha um bom testemunho, a sua vida era marcada, ele temia Deus. E a ideia, a palavra, o verbo grego para temer a Deus aqui, é o phobos, de onde vem fobia. Então essa ideia de que temer a Deus não, é eu ter medo sim, se eu estou levando uma vida ignorando Ele, porque um dia Ele vai julgar mortos e vivos. Então perceba, ele era um homem temente a Deus, e esse temor a Deus moldava toda a vida desse homem. Ele levava a oração, a buscar ao Senhor, e da oração e da busca pelo Senhor ele obtinha forças para ser alguém que praticava. Ele era alguém despendido, generoso. Ele era alguém que tinha bom testemunho, ele era amado e respeitado por todos, inclusive sobre os teus servos. E é interessante que quando Pedro prega o Evangelho, a Bíblia fala que toda a casa dele creu. Por causa desse relacionamento que havia ali, e o Espírito Santo vem sobre todos ali. Então nós precisamos olhar e podemos ver aqui todo ensino verdadeiramente bíblico vai conduzir-nos e nos desafiar a uma vida piedosa. Se você está ouvindo pregação, e essa pregação apenas massageia o teu ego, e não te desafia a levar uma vida santa e piedosa, a chance de você não estar ouvindo uma pregação verdadeira, ou você está ouvindo apenas recorte da Bíblia, pílulas, sabe? Porque toda pregação, todo ensino verdadeiramente bíblico vai nos conduzir, vai nos desafiar a uma vida piedosa, sempre. Cornélio é um exemplo de homem piedoso. A sua piedade interna, temente a Deus, e a prontidão que ele tem, porque quando o anjo aparece para ele, ele é pronto em obedecer, ele não questiona, ele não posterga, ele obedece de imediato. Resultado, eu sei, eu tenho caminhado com esse Deus, eu tenho falado com Ele, eu não tenho dúvida de que é Ele que está falando comigo, eu vou prontamente obedecê-lo, imediatamente.
Ela é exemplificada externamente em sua conduta, aquilo que era interno se torna externo. Ele é alguém marcado pela oração e generosidade, sua piedade conquistou toda a sua casa, e os de fora também testemunhavam de sua vida piedosa. Podemos ver aqui que a piedade é uma atitude pessoal para com Deus, e essa atitude correta nos levará a um conhecimento e práticas corretas. Conclusão aqui: ele era piedoso não porque orava e era generoso. Antes, essas virtudes, piedade, a oração e a generosidade, era consequência de ser piedoso. Tem gente que quer inverter a ordem. Lembra daquela propaganda antiga? Os antigos vão lembrar. Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Lembra daquela propaganda? A ideia de causa e efeito? Então aquela questão não é porque ele era generoso e orava que fazia dele alguém piedoso, mas é porque ele era o ser piedoso. E essa piedade, esse temor a Deus, levava ele a uma prática de vida correta. Porque está cheio de gente aí que ora, sabe-se lá para quem, que é generoso e doa um monte de coisas, mas no entanto não é piedoso, não conhece a Cristo, e nenhuma doação vai comprar a entrada de ninguém no céu. E aí, uma pessoa piedosa anda com Deus e o agrada. O primeiro vestígio que você vê nas escrituras de piedade está logo lá no início de Gênesis, em um homem chamado Enoque. Não aparece a ideia de piedade, que aliás piedade no Antigo Testamento vai trazer sempre a ideia de dó e de compaixão, diferente do Novo Testamento. Mas Enoque é alguém que abriu assim, ele andou com Deus, pelo que não mais era, e Deus para si o tomou. Acho que foi Charles Sindel, que ele, num de seus livros, ele fala assim, que teve um dia que Enoque estava tão acostumado a caminhar com Deus, que Deus falou assim, Enoque, tu está mais perto da minha casa do que da sua, volta mais não, vamos comigo. E ele não experimentou a morte. Então piedade é esse andar com Deus, porque andar com Deus vai fazer com que eu o conheça, vai fazer com que eu tenha desejo de agradar a esse Deus em tudo e em todos os dias da minha vida. E aqui a última fala minha aqui, olhando para o exemplo de Cornélio, eu quero convidar você a essa semana a entrar comigo nessa jornada. Vamos iniciar essa jornada não dizendo assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, eu vou ser mais paciente, porque isso tem a ver com piedade. Eu vou ser mais generoso, porque isso tem a ver com piedade. Não. O motivo do nosso fracasso às vezes está aí. Não há nada que eu e você possa fazer para me tornar mais belo ou mais aceitável a Deus. Cristo já fez tudo. Então, humildemente, entregue sua vida a Cristo. Abrace o sacrifício dele. E aí se disponha a cultivar uma vida de oração, prontidão em ouvir ao Senhor e de generosidade. Deixa eu esclarecer algo a respeito da oração. Um grande teólogo do passado, ele diz o seguinte: perguntaram para ele, mas o que eu faço se eu não tenho vontade de orar? E ele respondeu, ore até que você tenha vontade de orar. Às vezes nós confundimos oração com sentimento, com emoção. Não, pastor, eu até tentei orar, mas, sabe, eu sentei lá e comecei a falar, e ficou aquele negócio vazio, eu não senti nada, sabe, eu me senti até meio bobo, assim, será que Deus está ouvindo e tal? Não tem problema. Separe, comece separando 10 minutinhos. Se for muito para você, comece separando 5.
Diz: Senhor, esses 5 minutos eu desligo o celular, eu cesso todos os ruídos, eu me tranco no banheiro, eu me tranco em qualquer lugar onde nada possa me interromper. E eu vou orar. Mas pastor, às vezes que eu tentei, eu só consegui orar 1 minuto. Passe os outros 4 minutos em silêncio. Nos outros 4 minutos, de vez em quando, vai vir alguma coisa, o Espírito Santo há de te ajudar. E você vai dizer: Senhor, deixa eu confessar uma coisa aqui, Senhor. Sabe quando você não conhece alguém, ou você está há tanto tempo sem conversar com a pessoa que você não tem assunto? Está cheio de crente assim. Talvez seja o momento de falar: Senhor, eu tenho que admitir, eu estou tão longe que eu não tenho nem assunto. Senhor, eu estou aqui falando com o Senhor, mas, sabe, às vezes eu me questiono se eu realmente creio que o Senhor está ouvindo. Senhor, eu estou aqui porque eu ouvi um desafio no domingo, Senhor, mas olha, eu não estou nem com vontade, eu não sei nem o que falar direito. Não tem algo que o diabo tema mais do que orações sinceras. E não tem algo que o diabo goste mais do que orações hipócritas. Deus te ama como você é, mas Ele se recusa a deixar você assim. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Saia daqui com esse propósito. Senhor, eu não vou tentar ser piedoso, eu vou me reaproximar do Senhor. E a realidade da igreja brasileira é: 85% dos crentes não gastam mais que 5 minutos de oração por dia. Não leem a Bíblia, porque não tem tempo. A oração é uma afirmação da minha impotência. A oração é um ato de humildade, dizer: Senhor, eu preciso do Senhor para tudo, e eu quero o Senhor em todas as áreas da minha vida. Vamos orar? Senhor, faz-nos mais piedosos. Deus, o que o Brasil e o que o mundo precisa não são de estratégias melhores, mas são de crentes melhores, mas piedosos. Pessoas cuja vida está encharcada pelo Senhor, cujas decisões, ó Deus, o Senhor sempre é considerado, cuja alegria e prazer está atrelado à tua alegria e ao teu prazer, cujo propósito e realização de vida não tem a ver com os aplausos e reconhecimentos desse mundo, mas com aquela certeza que o Espírito Santo dá no coração de poder ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Perdoa-nos, ó Deus, porque temos caminhado longe do Senhor. Temos quantas vezes enchido a nossa mente de conhecimento até sobre o Senhor, mas isso é superficial, isso não se arraigou, não se aprofundou em nós. Senhor, eu te peço por cada um aqui, que essa semana, Deus, nós iniciemos uma jornada de oração, uma jornada de obedecer, ser prontos a ouvir o Senhor, porque o teu Santo Espírito nos convidará à oração. Que nós sejamos obedientes e prontos para parar tudo e ouvir o Senhor e falar com o Senhor.
Senhor Deus, quantos corações já é uma terra seca, barro batido. Ó Senhor, vem arar o nosso coração, vem corrigir, ó Deus, a acidez desse solo. Senhor, que a água do Teu Espírito, que esse Jesus que é fonte de água viva jorre sobre nós, sobre os nossos corações, e nós passemos, ó Deus, a nos deleitar no Senhor, nos voltarmos para o Senhor, e na comunhão contigo, ó Deus, naquilo que é interno, algo maravilhoso começa a se exteriorizar em nossa vida, na generosidade, no bom testemunho, nas nossas palavras e atitudes encharcadas de amor genuíno, um amor que confronta, que consola, que convida ao arrependimento. Ajuda-nos a ser piedosos, Senhor. Queremos exercitar-nos, ó Deus, na piedade, para a glória do Teu próprio nome. Amém, Senhor. Vamos colocar de pé. E aí, vou encerrar dando a bênção. Mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, perto dEle. O mundo pode querer nos dizer que nós precisamos de tantas outras coisas. A gente só precisa de Jesus. Jesus é tudo que nós precisamos mesmo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti e tua casa levante a luz do teu rosto e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre cada